Olá, eu sou Isabel Oliveira e esse é mais um Momento Café e Justiça. Hoje nós estamos com o Dr. Conrad Motto, juiz do trabalho vinculado à 12ª Vara de Fortaleza. Seja bem-vindo, Dr. Conrad. Obrigado, Isabel. Dr. Conrad vai esclarecer dúvidas sobre direito do trabalho. Dr. Conrad, o que é aviso prévio e quando ele é devido ao trabalhador? Bem, o contrato de trabalho ele tem dois sujeitos, o empregado e o empregador. Todas as vezes que um desses sujeitos tem a intenção de extinguir o contrato, ele precisa pré-avisar o outro. Então, o aviso prévio é uma comunicação que um dos sujeitos do contrato dá ao outro quando tem a iniciativa de extinção. Tanto pode ter o aviso dado pelo empregado ao empregado, como o aviso dado pelo empregado ao empregador. E esse valor, ele corresponde ao valor integral do salário ou ele pode ser pago a menor? Bem, o aviso prévio ele pode ser tanto trabalhado como indenizado. Se no período o trabalhador trabalhar normalmente, ele recebe o salário correspondente àquele período trabalhado. Agora, a questão do aviso prévio proporcional não é nem do pagamento a menor, e sim a maior. Porque o aviso prévio ele não pode ser inferior a 30 dias. Agora, houve uma lei no final de 2011 que proporcionalizou esse aviso, fazendo com que ele possa ser mais do que 30 dias. Então, o aviso prévio ele hoje pode ser de até 90 dias, dependendo da vigência do contrato. Começa com 30 e a cada ano de vigência contratual vai aumentando 3 dias, podendo aumentar mais 60, que somados aos 30, que é o mínimo, pode chegar até 90 dias. E quanto ao 13º salário? Como ele deve ser pago, Dr. Conrad? Bem, o 13º salário, que também é conhecido como gratificação de Natal, ele corresponde à remuneração do mês de dezembro. Muita gente acha que o 13º ele só é pago no final do ano, isso não é verdade. A legislação que regulamenta essa figura determina que deve ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela é entre os meses de fevereiro e novembro, e aí quem vai definir é o empregador, ou seja, fica a critério do empregador, e a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. E é bom lembrar, a primeira parcela vai ser a metade do salário do mês anterior. Então, se o empregador decidiu pagar, por exemplo, em março, ele vai pagar ao empregado a metade do salário do mês de fevereiro. E a segunda parcela é a remuneração de dezembro, que é o valor que ele ganha em dezembro, deduzindo a primeira parcela. E com relação às férias, Dr. Conrad, é possível o empregado vender as férias? Como isso pode acontecer? Bem, essa questão é interessante porque há nas relações, muitas vezes, conflitos atinentes a isso, questão de venda de férias, né? Muitas vezes o empregador impõe ao empregado a venda das férias e às vezes o trabalhador até quer vender e o empregador não aceita ou não quer comprar essas férias. Na verdade, é possível sim. A legislação ela permite que o empregado venda até 1/3 do período. Então, imaginemos aí que o empregado tenha 30 dias de férias, ele pode vender 10 dias. É bom lembrar, isso é a critério do trabalhador. É o empregado quem decide. De modo que o empregador não pode impor a compra de férias. Tem empregador que chega para o empregado e já diz, olha, as férias aqui elas são obrigatoriamente vendidas. Não existe isso. Quem decide é o empregado. Agora, o empregado tem um momento para poder definir se quer ou não vender as férias. 15 dias antes de acabar o ano que antecede o período que ele vai gozar as férias, que é o que a gente chama de período aquisitivo, ele tem que solicitar ao empregador. Então, ele comunica ao empregador que tem a intenção de vender 1/3 das suas férias. E aí o empregador não pode recusar. Nem pode dizer não e nem pode querer comprar mais do que 1/3. Okay. E com relação, doutor Conrad, ao desconto do salário? O funcionário trabalha o mês inteiro para receber, ao final do mês, o valor do salário do mês que foi trabalhado. É possível que esse salário sofra algum desconto? Quais são as situações em que é possível? Bem, o salário ele é a principal obrigação do empregador e o principal direito do trabalhador. O trabalhador trabalha, despende a força de trabalho e recebe o salário. Porém, existem algumas situações que permitem o desconto desse salário. Por exemplo, se o trabalhador for devedor de pensão alimentícia e vier uma ordem judicial determinando o desconto do salário, o empregador vai ser obrigado a descontar. É o que a gente chama de salário de desconto decorrente de ordem judicial. Para pagamento de INSS, que é também uma contribuição que o trabalhador faz, tem participação nesse pagamento, o empregador deduz e recolhe. Se o empregado autorizar o desconto, é muito comum convênios da empresa para custeio de plano de saúde, seguro de vida, previdência privada. Se o trabalhador previamente, por escrito, anuir,
o empregador pode descontar. E também por danos, eventuais danos que o empregado venha a causar ao empregador, se tiver um ajuste, também pode haver o desconto. Por último, para finalizar nosso bate-papo, doutor Conrad, como se dá a estabilidade da gestante? O senhor pode esclarecer? Bem, a gestante, ela é uma empregada que ela está numa situação que a coloca suscetível a discriminações, porque a gente sabe que o período gestacional é um período delicado, a trabalhadora ela acaba tendo uma restrição, pré-natal, muitas vezes o período pós-parto, isso muitas vezes pode gerar algum tipo de discriminação por parte do empregado. Então foi criado pelo legislador a chamada estabilidade gestacional, que vai desde do momento que a empregada confirma que está grávida, através do exame de sangue ou ultrassom, até 5 meses após o parto, 5 meses após o nascimento da criança. E aqui é bom destacar, vem se entendendo que o início dessa estabilidade, ela começa não no momento da confirmação, e sim no momento que a concepção acontece. Porque a estabilidade ela também é uma proteção para o nascituro. Porque a gente sabe que uma mulher grávida fora do mercado de trabalho, se não for uma trabalhadora especializada, requisitada, ela fica fora até acabar a estabilidade. Agora, estabilidade não é carta branca para a trabalhadora fazer o que quiser e bem entender na empresa. Se ela cometer uma justa causa, ela pode ser despedida por justa causa. Estamos aqui com a presença do Dr. Conrad Mota. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado. Encerramos mais um Café e Justiça. Em breve estaremos de volta.